Graça e paz, amém. Vale a pena tirar uma foto da celebração dessa noite para guardar no coração, né? A igreja está muito bonita, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia num texto bem conhecido de todos nós. Eu orei ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração esse texto e me trouxe convicção, paz, para deixar nessa noite relembrar com os irmãos. Romanos capítulo 6. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia e vamos ouvir o recado de Deus para o nosso coração. Romanos capítulo 6, versículo 23. E vamos ler a primeira parte desse versículo. Vamos ler todo o versículo, mas depois a gente vai concentrar nessa primeira frase. Toda a igreja, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a primeira frase lá, pois o salário do pecado é a morte. Então, Isaías 59, verso 2, aí depois você volta para esse texto. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O próximo, a igreja, pois, sabe, queridos, essa semana passada o que me chamou a atenção nesse texto foi um fato que passou nos telejornais do nosso estado. Na semana passada, num acontecimento de algo que aconteceu na cidade de Pontalina. Um homem aproximadamente com 37 anos, eu acho que é por aí, contaminado com o vírus HIV. Diz que todos os irmãos viram isso. Ele contaminou até a semana passada pelo menos 6 mulheres. Das 6, 3 fizeram um exame e testou positivo para o HIV. As outras 3 ainda iam fazer. Mas o delegado disse que poderia ter mais mulheres. Isso aí é o quê? É o pecado. Como que um homem... Primeiro eu quero dizer, sexo é algo de Deus, criado por Deus. Mas só é seguro dentro da vida matrimonial. Fora daí, pode ser fornicação. Muitos jovens que não são casados vivem uma vida de fornicação. No matrimônio, fora do matrimônio, é adultério. E Provérbios diz: poderá, porventura, colocar brasas sobre o peito e não se queimar? Poderá, porventura, alguém andar sobre brasas e não queimar os pés? E aí o que a gente percebe? As pessoas estão vivendo, estão cuidando das unhas, que eu creio que devem cuidar, o cabelo, a mordomia do corpo, estão nas academias, mas estão esquecendo de cuidar de uma coisa que é fatal e traz morte, que é a consequência do pecado na vida.
As mulheres contaminadas denunciaram o homem, ele vai ser preso, já está preso. Mas a gente percebe que tudo isso, tanto por parte dele, como por parte das mulheres, vivendo uma vida de qualquer jeito, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a santidade, decorreu em morte e morte e morte. Há mais de 3 semanas atrás, um outro fato aconteceu. Eu não sei se foi aqui no estado, que um marido pegou a sua mulher dentro de um carro, tendo uma vida ativa sexual lá dentro com um morador de rua. E isso repercutiu no Brasil inteiro. Os jornalistas estavam fazendo disso aí piada. Um disse assim: se eu fosse um morador de rua. Um psiquiatra deu um posicionamento após a opinião da mulher que estava internada, falando o seguinte: que às vezes ela estava consciente, às vezes não, quando tudo estava acontecendo dentro do carro. Ela disse que achava que era o marido, mas o psiquiatra disse que às vezes ela sim achava, mas às vezes ela estava consciente. Isso é opinião, isso aí dividiu muito a opinião pública. Mas o que eu quero dizer com isso? Quem que está lá na essência dessa destruição? Quem que está lá na essência de tudo isso? Não é o pecado? Não é um espírito demoníaco de destruição da família? De destruição da reputação? Como que ela vai encarar a sociedade e uma família que de uma hora para outra tornou aí um fato público e que são motivos de piadas e deboches? É por isso que nessa noite o Espírito Santo, durante essa semana, colocou no meu coração: o pecado traz a morte. E como há uma ausência muito grande das pessoas com a Bíblia na mão, há uma ausência muito grande na vida de oração, há uma ausência muito grande na vida de participar das celebrações, então há uma vulnerabilidade para a destruição, que é o pecado. E há muita gente que está perdendo sua vida, sua juventude, a alegria, destruindo famílias por causa do pecado. Pecar é uma coisa bem básica da nossa vida cristã, significa violar ou transgredir a lei de Deus. O homem peca quando suas ações, pensamentos são contrários à vontade de Deus. E nesse versículo, aqui nós temos a palavra morte, e não está apenas no sentido físico, Romanos 6:23, mas espiritual. Queridos, nós precisamos pedir de Deus para que Ele nos desperte e precisamos nos esforçar. O pecado é o maior de todos os males que atacam a família e a sociedade. É a causa de todos os outros males o pecado. É a rebelião contra Deus. Quando uma pessoa peca e faz aquilo que realmente é contrário à vontade de Deus, ele está se rebelando contra o próprio Deus. Isso é o pecado, violação de sua lei, conspiração contra a sua santidade. Pecado é uma fraude. É uma fraude o pecado.
promete liberdade e escraviza, promete prazer e atormenta, promete vida e mata. O pecado é sedutor, parece belo aos olhos, mas cega, parece apetitoso, mas é um veneno letal. É o pecado. Parece suave e prazeroso, mas o seu salário é a morte. Parece suave e prazeroso, mas o seu salário é a morte. O pecado é pior do que a solidão, pior do que a pobreza, pior do que a doença, pior do que a própria morte. E há muitos que andam a vida, vivem a vida doentes por causa de pecado. Ansiedade, depressão, e nós podemos fazer uma lista, nem toda depressão, mas muitas doenças são consequências de uma vida vivendo no pecado. Pobreza, lá em Malaquias, pobreza financeira. A pessoa trabalha dia e noite, mas não sai do zero. Pecado. Pobreza, perda de autoridade espiritual, consequência do pecado. A comunicação com Deus fica interrompida. Perda de discernimento espiritual. Quantas pessoas se enveredam por caminhos, quantas pessoas tomam decisões. A gente sempre tem falado aqui que o nosso estado lidera o ranking do feminicídio. E a gente vê casos de mulheres que se relacionam com homens e desconhecidos, e passam pouco tempo, já vão morar juntos, e depois acaba numa tragédia. O pecado traz a falta de discernimento espiritual. O pecado impede de vivermos o sobrenatural de Deus. O salário do pecado é a morte. Estamos propensos a pecar porque nós somos muito ausentes da leitura bíblica, da oração, das celebrações, da comunhão. E muitas vezes isso que o pecado nos faz, nos impede de vivermos o sobrenatural de Deus. A santidade é mais prazerosa. Que preste atenção. A santidade é mais prazerosa que o pecado. À primeira vista, a santidade parece que não dá muito resultado, mas só que é mais prazeroso, é agradável, ao contrário do pecado. O pecado, ele traz para o indivíduo aflição de consciência. Aflição de consciência. Então, coloca aí Salmo 32. E ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Verso 3. Tá, esse aí mesmo. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados no meu corpo, o que diz aí? Definhava de tanto gemer. O pecado traz isso. O pecado traz aflição de consciência, traz morte, traz castigo, traz punição. O pecado
traz maldade, a maldade é copiada, se espalha dentro da família, é um desastre. O pecado para a igreja também é um problema. A igreja é um corpo vivo. Quando um membro é atingido, todos os outros sofrem por causa do pecado. Então o pecado destrói muito, traz muitas consequências. E como podemos vencer o pecado? Como que eu posso vencer? Como que eu posso trabalhar isso para que isso saia da minha vida e que eu me torne um santo, tendo em vista que a santidade é mais prazerosa, é mais agradável do que o pecado? Um versículo bem conhecido, primeiro passo, 1 João 1,9, o que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler toda a igreja? Pecado destrói, o pecado rouba paz, o pecado mata, o pecado traz aflição de consciência, o pecado faz com que eu e você sejamos omissos, displicentes, relaxados, ingratos, murmuradores. Quantas coisas Deus tem nos dado, quantos bens. Hoje de manhã a minha primeira oração foi de gratidão, agradecendo a Deus por mais um ano de vida e agradecendo a Deus pela vida do Miguel, que havia uma possibilidade de nascer doente, filho da minha filha. Miguel nasceu com muita saúde. O pecado cega os olhos. Então, queridos, nessa noite, o que Deus está trazendo ao seu coração, vamos ter cuidado com o pecado. Um pequeno descuido pode ser uma fatalidade, mas aqui diz, como eu posso começar a vencer o pecado? Confessando. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E aí entra a oração, entra a intimidade com Deus, entra o ir por quarto, se humilhar e confessar ao Senhor. Então, queridos, pense nessa questão. E como posso vencer o pecado? Tiago 5,16, mais um texto bíblico. Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Eu tenho que confessar os meus pecados a Deus, mas a orientação de Tiago, confesse uns para os outros. Procure alguém que possa lhe ouvir, que possa lhe dar conselhos saudáveis, conselhos com segurança. Peça ajuda. Em muitas situações da vida, sozinhos nós não vamos conseguir suportar. Mas quando eu divido e levo para alguém o fardo que estou levando, como diz Tiago, seus pecados, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. E aí no final do versículo ele diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, na luta contra o pecado, é importante confessar um para o outro e compartilhar das dificuldades e pedir ajuda. A confissão traz cura. A confissão traz cura. Encha o seu coração da palavra de Deus.
no combate contra o pecado. Encha a sua casa de cânticos, cânticos espirituais. Encha a sua vida, regre a sua vida com oração. Mas vença o pecado. O pecado traz a morte. Queridos, é lamentável a gente ver tanta gente bonita, mulheres bonitas, homens se afundando no pecado. Eu tenho uma sobrinha, uma menina muito bonita, acho que ela deve ter uns menos de 25 anos, envolvida com um homem que é casado. E a minha irmã falou isso: olha, ela chora de amor por esse homem. Ela tem um amor por esse homem. Ele é militar do Corpo de Bombeiro do estado de Roraima. E ela chora de amor. Uma menina que é enfermeira, formada em enfermagem, é uma confeiteira de bolo, tem um dom extraordinário. Vive pobre, sem dinheiro, pedindo ajuda da mãe, vivendo de favor, e escrava de um homem que não tem compromisso nenhum com ela e ama profundamente. Agora me diga, não tem uma força diabólica ali? É isso que o pecado faz, escraviza. E a palavra de Deus nessa noite é essa: cuidado com o pecado. Não será possível vencê-lo sem oração, sem leitura bíblica e sem participação na igreja. Então esse é o recado de Deus para você, do seu coração. As mulheres, as 6 mulheres que o delegado diz que tem mais, como que um homem consegue uma proeza diabólica dessa? Sabe por quê? Porque se essas mulheres, se elas estivessem atentas com as suas vidas nas mãos de Deus, jamais elas cairiam numa situação dessa. Jamais. Jamais, jamais. E se ele tivesse uma vida de compromisso com Deus, jamais ele faria isso. E isso reflete e simboliza o que é a sociedade. Pecado por todos os lados, armadilhas por todos os lados, um amor falso por todos os lados. Mas eu repito o que eu disse: ele promete liberdade, mas ele escraviza. Promete prazer, mas atormenta. Promete vida, mas mata. É sedutor, parece belo aos olhos, mas cega. Parece apetitoso, mas é um veneno letal. Caia fora. Mulheres que aqui estão, cuidado, consagre-se, busque a Deus. Homens solteiros, cuidado. Homens casados e mulheres casadas, e vivam o amor de Deus dentro da família. Amém? Cuidado com o pecado. E somos presas muito fáceis, porque se contarmos o tempo que estamos mexendo no celular, nas notícias, é muito maior do que o tempo de oração. E aí que a coisa se torna mais perigosa ainda. Nessa noite Deus está te dizendo: te desvia do pecado, preserva a tua vida, te consagra, e você viverá o sobrenatural de Deus. Olha a história dessa missionária, tinha tudo para dar certo. A mãe presa, o pai morto, vivendo num lar. Deus mudou a sorte dela. É isso que Deus tem
para cada um de nós. Um novo tempo. Para quem é solteira, marido. Para quem é solteiro, uma esposa, uma família saudável. Para quem é casado, uma família maravilhosa. Para todos nós, uma vida próspera, abençoada nas mãos de Deus.